convidada é a Maitê Carvalho. Ela é professora de retórica, autora do livro Persuasão: Como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional. Você tá com o livro aí, Maitê, obrigada. E eu trouxe de presente pra Ai, você. que bom, adoro convidado que traz presente. Obrigado. Esse é pra você e pra Gabi também, apesar a gente de tá interpretando aqui, tá? Porque, na verdade, eu vou fazer a propaganda porque esse livro, além de ter sido brilhantemente escrito pela Maitê, ele tem um belíssimo prefácio. Veja aqui, ó. Karnal, não foi você dessa vez. Não fui, eu fico muito feliz. Gabriela é uma das melhores autoras de prefácio do Brasil. Convites. Gabriela, pode me ligar, o telefone eu passo. Gabriela é brilhante com prefácios. Vamos variar. Ó, não sei se deu para ler aqui, mas o prefácio por Gabriela Prioli. Isso. Ou seja, né? Tá aqui. Maitê, conta um pouquinho pra gente, então, sobre o livro e sobre o seu trabalho em cima do livro para se apresentar aqui para quem tá assistindo a gente. Prazer, Mari, tá aqui com vocês. Eu assisto o programa, sou fã. É um prefácio muito generoso, a Gabi é muito generosa. Além de minha amiga, ela conseguiu, enfim, sintetizar o espírito do livro no prefácio e eu acho que foi muito bacana essa troca, porque hoje ela também como comunicadora, hoje estamos aqui num programa, né, quase um metaprograma hoje, que a gente está falando de comunicação num programa de comunicação. Então, acho que vai ser um espaço muito bacana. Eu sou professora na SPM, nos cursos de extensão, sobre retórica e comunicação persuasiva, e esse livro é um guia prático para todo mundo que quer utilizar essas estratégias que você pode, apesar de ter gente que tem um talento mais, vamos assim dizer, nato, né, não é necessariamente, é uma arte que pode ser, uma técnica que pode ser aprimorada, que pode ser desenvolvida. Então, a gente começa falando dos princípios mais aristotélicos, né, da retórica. Depois a gente entra numa parte de provocação, intimidação, sedução e tentação, que são formas que as pessoas podem te abordar e você pode abordar os outros. A gente fala sobre as falácias para a gente estar com o ouvido atento, evitar utilizá-las e evitar cair, né, nas falácias dos outros. E a gente fecha com comunicação não violenta, que é uma forma que a gente tem de se comunicar com mais clareza, com mais eficiência. Então, ele é um guia prático mesmo. Tem desde como escrever e-mails, como começar uma reunião, como começar uma apresentação, porque no fim do dia, a arte do bem falar com a finalidade do convencimento é quando você persuade e você influencia. Então, tem uma responsabilidade muito grande por trás disso. Então, eu começo o livro até falando disso. Você vai aprender coisas aqui que você tem que entender a responsabilidade de como você vai utilizar e manipular, o fazer da manipulação, da persuasão depois. É isso que eu ia te perguntar, se é uma coisa que você desenvolve, porque eu imagino que muita gente que esteja assistindo a gente, às vezes pensa, eu não consigo convencer ninguém, eu não tenho essa capacidade, mas de fato existem técnicas e você vai mostrar pra gente aqui ao longo do programa alguns discursos e também lendo algumas coisas que você já publicou no seu site, eu vi que entre as habilidades que o mercado de trabalho vai pedir para o profissional do futuro, tá a boa comunicação e negociação. Então, é também uma ferramenta para você se colocar no mercado de trabalho. Né? Com certeza. Durante muito tempo, a boa comunicação ela foi tida como o mercado chama de soft skill. Uma habilidade que é desejável, mas ela é soft. Depois ela passa a ser uma hard skill. Eu diria que ela é essential skill. Se a gente fosse fazer esse trocadilho. A ONU e o Fórum Econômico Mundial lançaram um relatório em 2020 dizendo que é uma das competências do profissional do futuro. Mas mais do que o profissional do futuro, se a gente para pensar que desde o século V a.C., né, um bom líder, mais do que ser um bom líder, ele tinha que ser um bom orador. O professor citou Aristóteles, que foi inclusive mentor de Alexandre o Grande. E de fato, a comunicação e o domínio da arte do bem falar, ele era muito importante na vida política daquela época. E não é nada novo. Se a gente vê como a gente se comunica até hoje, o uso da razão, da emoção e da credibilidade do orador, a gente está falando de, por exemplo, ethos, patos e logos, se a gente quisesse chegar desde quando isso começou. Então, é novo, mas não é ao mesmo tempo, porque é uma disciplina que, ao longo do tempo, ela só se mostra cada vez mais necessária, especialmente num contexto que a gente fala hoje de pandemia, em que a gente tem muita comunicação que ela é assíncrona. Eu não estou tendo mais no mesmo tempo e espaço dentro do... Eu tive algum problema, vou falar com o meu chefe lá na mesa dele, pergunto do relatório, eu mando uma mensagem. A mensagem ela pode ser interpretada na cognição do outro de uma forma completamente diferente do que o olho no olho. Então, nesse contexto que a gente vive hoje, para além disso também, tantas fake news, como é que eu posso ver um discurso e falar, peraí, isso daqui é uma falácia, isso daqui é um falso dilema, por que ele está falando ou isso ou aquilo? Tem um espectro de possibilidades. Por que esse político está me intimidando? Por que a minha mãe está me seduzindo? Por que meu chefe me provoca ou me seduz? Porque se a gente para pensar,
tirando as pessoas que estudam teoria da comunicação, jornalistas, publicitários, a gente se comunica, mas a gente não se debruça a pensar sobre como eu falo com os outros, como os outros falam comigo. E a gente muitas vezes só reproduz as dinâmicas que a gente conhece. Então a gente cresce num lar, sei lá, com uma mãe passivo-agressiva e um pai que intimida, e você de repente se pega sendo uma pessoa que só sabe intimidar os outros e sendo super passivo-agressivo com os outros. Ou um primeiro chefe que fazia isso com você de alguma forma falou, bom, isso daqui é ser um líder, e você começa a reproduzir isso. E aí depois, enfim, na terapia, no autoconhecimento, no decorrer da sua vida, você fala, nossa, eu não parei para pensar que eu poderia ter dito isso de outra forma. E eu não parei para fazer o que a gente chama, né, do craft, eu não parei para escrever, eu não parei para pensar em como eu ia dizer. Então, se a gente consegue entender essa técnica, eu consigo ter uma entrega melhor. E aí, nessa entrega, eu consigo influenciar. E a responsabilidade vem muito também do seu enunciador, de quem está fazendo essa oração. E, então, não tem bem e mal, não é uma visão maniqueísta nem nada, mas assim, você dominando essa técnica, saiba usá-la com responsabilidade.